Segundo ano, beleza? Professor Michael aqui, física. Então, hoje nós vamos estudar energia interna de um gás, tá? Energia interna de um gás. Então, atentos, nós já vimos Clapeyron, vimos também a parte calma, deixa eu lembrar, que é a pressão vezes volume sobre temperatura. Gases perfeito, a fórmula dos gases perfeito, e vimos também Clapeyron, que trabalha ali com números de mols e tal. Agora nós vamos ver energia interna de um gás. Energia, tá? Então vamos lá, energia interna de um gás, energia interna de um sistema de um gás, né? É a soma de todas as energias cinéticas e potencial das partículas que constituem um gás. A gente já sabe o que é energia potencial, né? E já sabe o que é energia cinética. Então a gente pode trabalhar, a gente estudou isso lá no início. Assim que parou tudo, as primeiras aulas é isso. Então, caso você tenha dúvida, vá lá nas primeiras aulas, que tem lá energia cinética, tem energia mecânica, tem tudo. Esta energia é uma característica do estado termodinâmico e deve ser considerada como mais uma variável que pode se expressar: pressão, volume, temperatura e número de mols. Então, assim, a gente continua com pressão, temperatura e acrescentou o número de mols, que é o que tem lá também na Clapeyron, tá? Então, vamos lá. Podemos dizer que para um gás ideal, a sua energia interna só depende da temperatura e do número de mols. Desta forma, quando temos o valor de temperatura e o número de mols, podemos determinar a energia interna de um gás ideal. Supomos então que um mol de gás ideal monoatômico esteja com uma temperatura de 300 Kelvin. Beleza? Assim, sua energia interna será... Aí você vai ali jogar na fórmula 3 sobre 2 vezes 1 mol vezes 8,31, que é a minha constante R, vezes a temperatura, que é 300. Aí eu tenho energia em joules, 3.739,5, tá? Calculando energia interna. Beleza? E aí, para o mesmo gás, eu tenho 330 Kelvin. É só eu substituir, aplicar a fórmula, né? Aí aqui ele fala que é cálculo da energia para a temperatura 300. Com esses dados, aí você vai pegar a variação, né? A variação do maior menos o menor. O primeiro deu 3.739,5 e o último deu 4.113,45. Diminuo um pelo outro, eu tenho uma variação de energia interna de 373,95 joules, tá? Aí você está me perguntando da fórmula. A gente vai ver a fórmula. Temos que ficar atentos ao fato da energia interna ser sempre a grandeza positiva, pois está diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Já a variação de energia interna pode assumir valores diferentes, como sendo positivo ou negativo, ou zero absoluto, dependendo da variação da temperatura absoluta do gás, tá? E aqui está a fórmula que eu trabalhei lá, tá? Que é esse cara fixo, 3,2, vocês viram lá. O mol, se ele der 1 mol, vai ser 1. O R ele dá, e a variação de temperatura. Aqui, galera, eu fiz separado, tá? Eu fiz primeiro uma conta com 300, que é a temperatura inicial, e depois eu fiz uma conta com 330, que é a temperatura final. Mas aí no final eu fiz e diminuí os resultados. Mas eu posso fazer direto, jogando na fórmula aqui 330 menos 300, que é a temperatura final menos a inicial, que é delta θ ou delta T. Então eu posso fazer direto, que eu vou achar 373,95, entenderam? Então é ideal usar esta fórmula, que já é a variação completa. Mas se você quiser usar sem a variação, você pode usar normal e depois diminuir no final, beleza? E aqui, ó, use sempre a temperatura em Kelvin. Aqui é ela sem ser a variação, tá? Caso você tenha duas temperaturas, você bota o delta aqui e diminui a final pela inicial, como a gente sabe que delta significa isso, tá? Se não, você usa direto a fórmula, que é 3 sobre 2 vezes mol vezes R vezes T. Mol é N, R é a constante e T é a temperatura, tá?
parecido com a de Clapeyron, né? Só que a Clapeyron, no lugar da energia, era a pressão vezes... A Clapeyron era pressão vezes P. Clapeyron era pressão vezes o volume, né? PV igual a N vezes RT. Então, aqui não tem a pressão e nem o volume. Você coloca o U, que é a energia, beleza? E acrescenta esse 3 sobre 2, que é o padrão, tá bom? Então vamos ao exemplo. A energia interna de um gás é a medida da energia cinética média de todas as partículas. A energia contida em 2 mols de um gás monocromático ideal é uma temperatura de 300 K aproximadamente. E aí ele te dá o R no 8,37. Então a temperatura é 300, o R é 8,37 e o N é 2, que são 2 mols. E aí é só a gente substituir, gente. Aqui, ó, a fórmula, tá? Pode ser 3 sobre 2 vezes nRT, ou pode ser igual tá aqui, tá? 3 vezes nRT sobre 2. Dá no mesmo, tá, gente? Aqui só tá diferente. Então vamos lá. Qual é o número de mols? 2 números de mols. Quanto que é R? 8,37. Quanto que é a temperatura? 300. Percebam que não tem uma variação. Então eu não preciso usar o delta. Eu uso direto sem o delta. Sobre 2 que está na fórmula, já é da fórmula. A minha energia é 7.533 joules. Ou 7,510 a terça joules. Fácil, a sua aplicação de fórmula não é difícil. A gente tem as outras matérias, né, que estudos dos gases perfeito e Clapeyron, que é praticamente a mesma coisa, só que aqui a gente está calculando a energia interna de um gás. Beleza? Base para os estudos foi a página 147 do livro Série Brasil de vocês. Valeu? Fechamento, um abraço aí. Fique com Deus, até a próxima. Eu fui.